Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e vamos fazer a correção das atividades número 2. Me acompanhe no slide. Então, vamos fazer a correção de vocês da segunda etapa do ensino fundamental do segundo semestre, módulo 2, unidade 2. Primeira pergunta, ou melhor, primeira questão. Leia os versos. 600 peças barganhei. Que pechincha! No Senegal, a carne é rígia, os músculos de aço. Boa liga do melhor metal. Em troca, dei só aguardente. Contas, latão, um peso morto. Eu ganho 800%, se a metade chegar ao porto. Então aqui a gente vê uma questão de negociação e transição de produtos e mercadorias que vão ser transportadas e caso dê tudo certo, vai ter um certo lucro ali realizado. Nesses versos pode-se perceber ou melhor, questão 1, comercialização e altos lucros do principal produto do comércio triangular, os escravos. 2, baixa lucratividade, que o comércio triangular poderia gerar com a possível perda da metade da mercadoria. 3, dinâmica do comércio triangular, troca de produtos manufaturados por escravos na África e posterior à venda dos escravos. Então a alternativa correta aqui seria apenas a 1 e a 3, no qual a gente tem uma comercialização de altos lucros, principalmente por conta que vê os escravos ou as pessoas escravizadas nesse período como o maior produto a ser vendido ou mercadoria. E temos a questão 3, que é a dinâmica do comércio triangular, que é a troca de produtos manufaturados por escravos na África e posteriormente a venda desses escravos. Então as pessoas eram escravizadas, eram levadas para as colônias e lá havia essa troca de mercadoria por essas pessoas ou até mesmo por dinheiro em si. Então, a gente vê a proposição 2 estando incorreta porque não havia uma baixa lucratividade, muito pelo contrário. Esse mercado era muito lucrativo e era praticado uma das principais formas de comércio do comércio triangular ali. E também, mesmo que o indivíduo ele perca 50% ali da mercadoria, ele vai ter um lucro que seria bem alto, que deixa claro no texto. 2. Observe a notícia de redação, Observatório, Terceiro Setor Geral, Notícias. Em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no Brasil. Somente em 2020, 942 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em todo o Brasil. Pandemia vem agravando o cenário propício para exploração trabalhista e fortalecendo a subnotificação. Sem banheiro, pagamento ou equipamento de segurança, mas com diversas dívidas por trabalho, em dezembro de 2020, uma operação de auditoria fiscal do trabalho encontrou um grupo de 18 trabalhadores em situação análoga à escravidão. A escravidão moderna se refere a tratar alguém pior do que um animal, a restringir a liberdade, oferecer um salário ruim, a violar a dignidade humana. Então vemos que essas características de pessoas em estado ou condição de escravidão ainda continuam acontecendo, principalmente que vimos que o ano foi de 2020 e só foi descoberto graças a uma investigação. Então há uma permanência da escravidão no Brasil, que é caracterizada pelos maus tratos e também fica claro no texto que falta equipamentos de trabalho e aí acabava que o salário dessas pessoas não era pago porque tudo que era dado para elas, tudo que era fornecido no trabalho era considerado como uma dívida que esse trabalhador fez. Então, vemos que essa notícia ela informa a existência de trabalho semelhança à escravidão, ainda persistente no Brasil. O país se encaixa no conceito de escravidão moderna, justamente como o texto aborda, e os trabalhadores foram privados tanto do seu salário como da sua liberdade e dos seus documentos. Questão 3. Leia os versos. Folga nego, branco não vem cá, se vier, pau há de levar. Os versos estão se referindo a uma forma de
resistência à escravidão no Brasil, que foi a formação dos idás. Vemos que o texto ele foi retirado do folclore alagoano, citado por Freitas, e aqui a gente tem uma formação voltada para o texto dos quilombos em si, no qual as pessoas que estavam num sistema de escravidão ou que foram escravizadas, acabavam por conseguir fugir dos seus senhores ali, ou dos donos das casas brancas, né, que eram das casas grandes, que eram as pessoas que compravam os escravos e colocavam para trabalhar nas plantações, e essas pessoas que foram escravizadas conseguiam fugir, acabavam indo para as matas, e lá tinham os mocombos, os quilombos, e formavam também questões de agrupamentos por outros pessoas em condição de escravidão que fugiram. E assim montavam-se uma forma de resistência que acaba sendo considerada ali no texto. Então, por isso, a gente tem a característica da resposta correta, sendo a alternativa aqui, B. Indo para a próxima questão. 4. Sobre a escravidão indígena no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta que temos aqui é a C. Ela foi combatida pela igreja, que tinha um interesse de catequizar os povos indígenas. E, como vimos nessa característica da 4, esse interesse que ela tinha de catequizar os povos indígenas era para que, assim, as principais classes que surgiram nesse período, era que vai ter um sistema de comércio. Nesse sistema de comércio, as igrejas também querem ter uma preferência, e quem sabia melhor andar na região, as questões ali de produtos naturais e de maior valor da região, eram os povos indígenas desse período, ou os povos originários. Certinho? Indo para a nossa próxima questão. Vamos aqui para a questão 6 agora. Me acompanhe no slide. Nesse domínio predominam os planaltos antigos, intensamente desgastados e aplainados por processos erosivos, que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto no ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predominam solos bem desenvolvidos, com grau elevado de acidez, que exigem a adoção de métodos corretivos, como a calagem, para viabilizar a produção agrícola. A partir disso, temos a alternativa A, cerrado, sendo um domínio morfoclimático brasileiro, que é descrito no texto acima. E esse domínio morfoclimático ele se apresenta tanto em planaltos antigos, porque possui formas de relevos desgastadas, por serem muito antigas, e o solo também é ácido, que é uma das características consolidadas para o cerrado brasileiro. E temos também a aplicação das técnicas da calagem, que é a adição de calcário, para controlar essa acidez no solo, para que assim tenha um avanço no desenvolvimento da produção ali, da agricultura nessa região. Questão 7. Dentre os domínios morfoclimáticos do Brasil, qual foi a mais impactada nas últimas décadas devido à expansão das atividades econômicas na região? A partir disso, temos a alternativa B, que é o cerrado. Então vejam que uma questão ajuda a responder a outra, e como mencionamos anteriormente, o cerrado ele é um dos principais domínios morfoclimáticos, ele vai sofrer impactos ambientais significativos, principalmente quando tem uma contaminação das águas dos rios por mercúrio, devido ao sistema de garimpo, ou a degradação causada por construções de rodovias da cidade, por exemplo, de Brasília, a expansão desordenada das fronteiras agrícolas, e embora tenham técnicas avançadas do cultivo, como vimos na questão anterior, essas técnicas tenham aumentado a produtividade agrícola, ainda falta um certo planejamento e tem ainda um desrespeito às áreas de preservação. Questão 8. Embora os solos amazônicos sejam considerados em maior parte pouco produtivos para fins agrícolas, algumas áreas são bastante permissíveis ao plantio. Essas localidades apresentam uma composição
pedalógica marcada pela presença de... Então, a presença que temos aqui é solos de várzeas. Quando estamos falando de solos de várzeas, estamos falando das áreas onde a fertilidade natural dos solos amazônicos manifestam-se e é restrita aos solos das próprias várzeas, que são periodicamente inundados e recebem uma grande quantidade de nutrientes orgânicos. Então, essas são as duas características que vemos referente a esse solo. Questão 9. A floresta amazônica não é homogênea, mas composta por uma diversidade de espécies vegetais e diferentes composições morfológicas. Assinale a seguir a alternativa que apresenta uma característica incorreta. Então percebam, aqui vocês vão marcar a questão errada sobre a vegetação do domínio amazônico. Então, quando estamos falando da única característica errada aí, seria a letra D, a fitofisionomia herbácea. Por quê? Quando estamos falando disso, uma das principais características que vemos da floresta amazônica é a existência de árvores com folhas largas e grandes, que são denominadas de latifoliadas, de elevadas densidades e que não perdem as folhas no outono de forma perene e que são adaptadas à água, hidrofilas. No entanto, a fitofisionomia desse domínio morfoclimático não conta com a presença de vegetação herbácea, ou seja, arbustiva, que é voltada para outros biomas brasileiros. E a questão 10. Para análise das paisagens naturais brasileiras, o geógrafo Abi Saber, de 1967, propôs uma classificação em domínios morfoclimáticos. Marque a alternativa que apresenta corretamente os aspectos relacionados à concepção da leitura de paisagem de Abi Saber, ou por Abi Saber. Então, quando falamos da composição da leitura de paisagem dele, é justamente a alternativa A, porque vai ter uma relação intrínseca entre condições fitogeográficas, flutuações climáticas e as formas modeladas da superfície terrestre. É levado essas características em consideração para se definir ali um domínio morfoclimático. E como vemos, é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais que são clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo da região. Então, essas características sempre são levadas em conta para se definir esse domínio, tá? E assim, quando temos características predominantes numa determinada área e a forma que elas relacionam entre si, levando em consideração todos esses aspectos pontuados, a gente define esse domínio. Então, chegamos ao fim de mais uma correção de atividades aqui e tchau, tchau, até a próxima.